Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu estava ali nervoso durante o louvor, ainda bem que foi essa última música, né? Foi essa última música, graças a Deus. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32. Nós vamos ler somente os versículos de 42 a 44, mas a nossa meditação hoje pela manhã será sobre todo o capítulo. Como é um capítulo muito grande, nós vamos ler apenas esses 3 últimos versículos. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem: está deserta, sem pessoas e sem animais. Foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades da Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que encha os nossos corações com a Tua Palavra, Pai, que nós saiamos daqui edificados e dispostos a Te servir e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, esse capítulo ele está inserido num trecho do livro de Jeremias e que predominantemente temos promessas de Deus, promessas de restauração. A ideia central do capítulo, o fato central desse capítulo é a compra de um campo, que Deus manda Jeremias comprar um campo em Anatote. Mas quando nós olhamos o início do capítulo, nós vemos que o cenário era terrível. O povo de Deus estava passando por um momento crítico da sua história. A cidade de Jerusalém estava cercada pelo exército da Babilônia, que logo iria invadir, destruir tudo e matar muitas pessoas e levar o povo que sobreviveu cativo, para a escravidão. E Jeremias já tinha anunciado, profetizado que isso ia acontecer, E ele tinha dito na sua profecia que aquele castigo seria por conta da desobediência do povo, da idolatria, O povo estava longe de Deus, prestando culto a outros deuses e, por consequência disso, a mão de Deus ia pesar sobre eles e eles iam cair diante do exército da Babilônia, E é exatamente por causa dessa profecia que Jeremias se encontrava preso, O rei Zedequias ficou muito incomodado com a pregação do profeta e o prendeu acusando de traição, traidor do reino, O rei Zedequias achou muita ousadia Jeremias chegar até a sua presença e dizer que ele ia ser derrotado pelo exército da Babilônia e ia ser levado cativo. No versículo 5 aí do capítulo 32, ele deixa claro isso. São palavras do rei Zedequias. Ele diz: como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que se lutarmos contra os caldeus, não seremos bem-sucedidos. Então, aquela mensagem que Jeremias tinha pregado na presença do rei, para o rei, tinha incomodado muito, e ao ponto de ser decretada a sua prisão, Inclusive porque essa mensagem essa profecia de Jeremias, ela contrariava a mensagem dos falsos profetas. Havia naquela época muitos falsos profetas que pregavam aquilo que o povo queria ouvir, que pregavam aquilo que o rei queria ouvir, que a liderança, que as autoridades queriam ouvir.
né? Mas a mensagem de Jeremias, vinda da parte de Deus, era completamente contrária àquilo, e por isso ele estava preso, né? E nós podemos imaginar o sentimento do profeta, né? Ele está ali, ele recebeu a revelação do triste desfecho daquele momento, do qual seria o desfecho. Ele lamentava muito a condição espiritual do povo, né? Ele é conhecido por isso, por chorar pela miséria espiritual que o povo de Deus se encontrava. Ele foi incumbido, ele recebeu a responsabilidade de profetizar para o rei, e diante de todo aquele cenário, com a cidade cercada, ele, mesmo assim, ele estava preso, né? Preso por causa da palavra de Deus, por conta da pregação pesada que ele levou ao rei, né? E aqui a gente pode fazer brevemente duas observações, duas aplicações rápidas, né? O quanto que a palavra de Deus, ela não se preocupa em nos deixar felizes, alegres, contentes, confortáveis em todos os momentos, o tempo todo. A agenda da palavra de Deus, o compromisso dela é com a verdade. E muitas vezes ela vai confrontar, ela vai incomodar, ela vai afligir, como ela incomodou o rei Zedequias nesse momento. Exatamente pelo fato dela expor o pecado. Ela expõe o erro, né, e confronta o pecador, né? Então, nós vemos que Jeremias pregou a palavra vinda da parte de Deus, e isso incomodou bastante o rei Zedequias, que reagiu negativamente, mandando prender Jeremias no momento totalmente que não fazia sentido aquela prisão, visto que era iminente a invasão pelo exército babilônico. Outra observação é sobre o profeta, né? Ele era um servo de Deus, o seu compromisso era com a palavra de Deus, e ele obedecia, né? Ele falava a palavra de Deus independentemente das consequências que isso poderia trazer para a sua vida, né? Por causa da palavra de Deus, Jeremias sofreu grande parte da sua vida, se não sofreu a vida toda, né? Porque ele tinha o compromisso de anunciar aquilo que Deus tinha para o povo. E pensando nisso, quantas vezes nós hoje, no nosso contexto tão confortável, com tanta liberdade, nós temos receio de nos posicionarmos, de falarmos as verdades da palavra de Deus, com medo de não sermos aceitos, de não sermos bem vistos, de não agradarmos, né? De não sermos acolhidos por aquele grupo que a gente gostaria de ser, né? E nós precisamos olhar para o profeta Jeremias e aprender com ele. Ele tinha o compromisso de pregar a palavra de Deus, independentemente das consequências. Então, no meio desse caos todo, Deus vem e fala com o profeta, né? Num cenário tão caótico, terrível, Deus manda o profeta comprar um terreno, comprar um campo em Anatote, né? Numa transação imobiliária, num negócio que, aos olhos humanos, naquele momento, não fazia sentido nenhum. Quando a gente pensa em fazer um negócio, nós pensamos nas vantagens, nos benefícios que aquela aquisição pode nos trazer, né? E naquele momento, às vésperas de uma invasão militar, era totalmente desaconselhável fechar um contrato daquela natureza, comprar um imóvel, né? Tudo ia ser destruído, os negócios iam ser desfeitos, as propriedades iam ser tomadas, então não havia nenhuma garantia aos olhos humanos que aquilo ia perdurar. Mas, mesmo assim, Deus fala com o profeta: compre um campo em Anatote. E ele ainda estabeleceu a forma como aquele negócio deveria ser feito, né? E Jeremias cumpre à risca a forma, as formalidades que Deus estabeleceu para ele comprar aquele campo, né? Ele, aí dos versículos 9 ao 15, nós temos com detalhes como aquele negócio, aquela compra foi feita, né? Houve a pesagem da prata, né? Como não havia moeda, era preciso fazer com precisão a pesagem, né, do valor que o negócio foi feito, foi lavrada a escritura pública, né? Nós observamos aqui 2 documentos que foram escritos, um foi fechado, selado e outro aberto, foi feito na presença de testemunhas, né, para que ninguém duvidasse da validade daquele negócio, e os documentos foram colocados em lugares adequados para preservação a longo prazo, né?
Jeremias observa, arrisca as formalidades exigidas para fazer o negócio, mas ele ora a Deus, demonstrando toda a sua incompreensão, né? Ele não via sentido naquilo, ele não entendia por que Deus tinha mandado ele comprar aquele terreno, aquele campo, né? No versículo 24, ele diz: eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade, vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Jeremias não entendia o sentido daquilo, né? E é mais uma coisa que nós aprendemos com o profeta aqui nessa passagem. Mesmo sem entender a vontade de Deus, ele obedeceu a sua palavra, né? Muitas e muitas vezes nós não vamos conseguir entender a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Na verdade, nós nunca iremos compreender a vontade de Deus em sua plenitude. Muitas coisas nos sucedem sem que nós tenhamos a menor noção do porquê, sem que nós saibamos explicar o porquê daquilo. Mas nós devemos obedecer sempre à voz do Senhor, como o profeta Jeremias obedeceu aqui. E, seguindo no capítulo, nós vemos a resposta de Deus. E Deus inicia essa resposta ao profeta, essa resposta à oração do profeta, com uma pergunta. Ele diz: eis que sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Essa pergunta, se fosse feita a mim e a você, qual seria a nossa resposta, sendo sinceros, diante daquela situação terrível que Jeremias estava enfrentando, que o povo de Deus estava enfrentando, né? Isso nos reforça o quanto nós precisamos confiar em Deus acima de tudo e independente das consequências que nós estamos vivendo. Afinal de contas, nós conhecemos a Deus ou não? Nós nos relacionamos com Ele verdadeiramente ou não? Sabemos quem Ele é? Sabemos do seu poder? Conhecemos o seu amor por nós ou não? Essa pergunta ecoa para nós hoje e nós precisamos responder do fundo do nosso coração, porque nós somos tentados muitas vezes, quando as coisas apertam, quando as situações ficam difíceis, quando nós enfrentamos problemas, nós somos tentados a desconfiar, né? Desconfiar de que Deus está no controle das coisas, de que Deus está cuidando de nós, isso por conta da fraqueza da nossa fé. E Deus faz essa pergunta, porque o próprio profeta Jeremias tinha dito isso, que não havia impossíveis para Deus. E Deus devolve a pergunta para ele: você crê nessa declaração mesmo? Existe algo demasiadamente difícil para mim? Então Deus segue respondendo ao profeta, apontando os erros do povo, explicando que aquilo que ia acontecer era consequência da idolatria e que eles tinham provocado a ira do Senhor. Mas Deus faz questão de deixar uma mensagem de esperança, né? Aqui nós temos a promessa do Senhor para o seu povo, a promessa de restauração. A promessa de restauração. A compra do campo não fazia sentido aos olhos humanos, mas para Deus era um símbolo, era um sinal da sua palavra, que um dia o seu povo iria retornar para a terra, ele ia trazer o seu povo de volta, né? E ele diz: ainda se comprarão campos nesta terra. Não era o fim da história. As pessoas que estavam envolvidas naquele contexto poderiam entender que sim, mas ainda não era o fim. Deus estava prometendo e ele exigiu as formalidades exatamente para mostrar que a sua palavra ele ia cumprir, né? Ele ia cumprir independentemente do tempo que se passasse. Então ele diz: ainda se comprarão campos nessa terra, o meu povo ainda vai se alegrar nessa terra, eles vão voltar, eu vou trazê-los de volta. E essa era a promessa do Senhor para o povo, né? E o grande desafio, nosso desafio, é aplicarmos essa palavra ao nosso contexto, à nossa vida, ao nosso coração. Nós sabemos aqui que Deus sempre agirá com o objetivo de nos levar para mais perto dEle,
de nos tornar mais santos, de nos tornar mais puros. Muitas e muitas vezes, o tratamento para que isso aconteça é extremamente doloroso. Através do sofrimento que aquele povo iria passar, Deus ia tratar o povo e ia restaurar. Muitas vezes é assim conosco. A promessa de Deus não vai mudar. Deus está sempre promovendo crescimento, temor, santidade. Deus está sempre com o objetivo de nos purificar. E nós aprendemos com essa passagem isso, que nós devemos ter confiança em Deus em meio à crise e agir sempre pela fé, assim como Jeremias agiu, né? Mesmo quando tudo parecia o contrário, Jeremias agiu pela fé, confiando no Senhor, obedecendo sem questionamento, mesmo sem entender. Jeremias comprou aquele campo porque Deus ordenou, porque não havia nenhuma racionalidade em fazer o negócio naquele momento, mas Deus ordenou e ele fez. E nós devemos obedecer a Deus. Nós devemos obedecer a Deus sempre e sempre quando as coisas não fazem sentido. Nós devemos obedecer a Deus, mesmo quando isso signifique grande prejuízo para a nossa vida, grande dano para a nossa vida, para a nossa reputação. Nós devemos obedecer a Deus. Nós sabemos que Deus tem sempre um plano muito maior do que aquele que a gente consegue ver. Então, essa passagem nos desafia, irmãos, a vivermos pela fé, confiarmos no Senhor, obedecermos a sua palavra, glorificarmos o seu nome, independentemente de todas as coisas, das circunstâncias, dos problemas que nós estamos vivendo, das tribulações que nós estamos enfrentando. Nós sabemos que Deus é fiel às suas promessas e Ele prometeu que estaria sempre conosco e Ele estaria sempre nos guiando nos seus caminhos. Então, que o Espírito Santo haja nos nossos corações, abra os nossos olhos nesse sentido, nos dando a graça de vermos as maravilhas, as bênçãos que Deus tem feito na vida do seu povo e na nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que abençoa o seu povo, o Deus que em suas ações sempre manifesta a sua bondade, o seu amor, a sua justiça. Que o Senhor nos ajude a enxergar isso, Pai, que o Senhor nos capacite a servir ao Senhor em todos os momentos e glorificar o teu nome. Que o Senhor nos guie pelos teus caminhos, fortaleça os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém.